Então vamos para a questão 7 que diz o seguinte: 2 mols de um gás ideal são comprimidos em um cilindro a uma temperatura constante de 85 graus Celsius, até que a pressão original tenha se triplicado. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então vamos começar aqui com a letra A. Ele dá uma informação para a gente que é em um cilindro a uma temperatura constante. Se a temperatura é constante, a gente está falando de uma relação isotérmica, certo? Então, quando a gente tem uma relação isotérmica, o trabalho dessa relação é dado pela seguinte fórmula: N vezes R vezes a temperatura ali que é constante vezes o logaritmo da pressão inicial sobre a pressão final, certo? Então vamos analisar o que a gente tem. O Nzinho, que é o número de mols, a gente tem, que é 2, R, que é constante, a temperatura, que é 85 graus Celsius, só que a gente precisa lembrar de converter ela para Kelvin. Então, para fazer essa conversão, basta eu somar 273, e eu vou chegar aqui a minha temperatura é de 358 Kelvin, certo? E a minha pressão inicial e a pressão final, que são valores que eu não tenho. Só que olha só o que ele diz: até que a pressão original tenha se triplicado. Então isso quer dizer que a minha pressão final é igual à pressão inicial, certo? É igual a 3 vezes a pressão inicial, porque ele fala que tem que ter triplicado, correto? Então, se eu substituo esse cara aqui, se eu pego aqui a pressão inicial sobre a pressão final, eu posso reescrever esse cara como a pressão inicial dividido por 3 vezes a pressão inicial, certo? E aí pressão inicial com pressão inicial corto. Então eu tenho que aquele cara ali vai valer 1/3. Então agora eu tenho todos os meus parâmetros, né? Eu posso jogar tudo lá na fórmula para resolver a questão. Então eu tenho que o meu trabalho vai ser 2 vezes 8,31 vezes a temperatura, que é 358, vezes o logaritmo natural de 1/3, certo? E aí então, agora basta eu jogar todos esses caras na calculadora. E aí eu vou ter que o meu trabalho vai ser de aproximadamente menos 6,5 kJ, certo? Que aí vai dar 6.500 e alguma coisa, e aí eu já fiz essa conversão direto. E aí a gente percebe que o nosso trabalho é negativo, porque olha lá o que ele está falando no exercício. Um gás ideal é comprimido. Se o gás está sendo comprimido, isso quer dizer que o trabalho é que está sendo feito sobre o gás, não o gás que está fazendo trabalho. Então, se ele não está fazendo trabalho, ele é negativo, que realmente é uma resposta correta nesse caso. E a letra B, ele pede para a gente fazer o diagrama PV para esse processo, certo? Então, ele está falando da relação pressão e volume, correto? Então, quando a gente tem essa relação, a gente faz o nosso eixo Y sendo a pressão e o nosso eixo X sendo o volume. Só apaguei esse tracinho que eu fiz, que rabisquei sem querer. Então, vamos pensar o seguinte. Na relação isotérmica, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final, certo? Se eu aumento o meu volume, eu aumento a minha pressão, certo? São caras ali que são diretamente proporcionais nesse caso. Então, nesse caso, eu vou ter uma retinha aqui. Por quê? Conforme eu vou aumentando o meu volume, eu vou aumentando a minha pressão. Então, vai ser uma reta. Então, se eu pego, por exemplo, 2 pontos aqui, que aqui é o volume inicial e aqui é o volume final, nesse intervalo eu tenho um crescimento da minha pressão. E aí é legal a gente também marcar aqui que a área embaixo dessa reta, nesse intervalo de volumes, basicamente é o nosso trabalho.